Tá gravando. Beleza, pessoal, Olá. vamos lá, novo FAQ, lucidez, mais lucidez para a sua vida. O Rafa agora é atendente de telemarketing. Agora eu sou o, como é que é? Backstreet Boys. N5, você dança. Tan, tan, tan. Muito fofo. Beleza, estamos tentando melhorar o sistema de captação de áudio para não pegar os grum-grum dos carros. Os grungrums. Legal? Então, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta. Primeira pergunta. O que vocês estão rindo? O que vocês estão rindo aí atrás? Ó, tem uma dúvida. Em um relacionamento, o homem se cuida dos maus pensamentos, se cuida espiritualmente, tenta não se manter em uma frequência onde os obsessores possam influenciá-lo negativamente, porém sua esposa não tem esse mesmo conceito, vive reclamando, com raiva das pessoas, pensamentos negativos e etc. Qual a saída para esse relacionamento? Vamos lá, Murilão, você começa. A saída? A porta? Ah, a porta dos fundos. Muito bom. Não, cara, assim, é uma questão de respeito. Cada um tá no seu momento. Você tem que tentar mostrar a sua evolução, assim, espiritual, tentar mostrar o seu momento espiritual e esperar que ela te siga e sempre tentando, mas se ela não te seguir, você tem que respeitar o momento dela. Ela pode não estar confortável com isso e não responder a isso da forma que você espera. Então é uma questão de respeito mútuo, mas também não abrir mão da sua evolução. Nunca. Agora você explica de uma forma mais fofa. Bacana, não, acho que você pegou o espírito. Mas essa é uma questão que é muito comum, na verdade. E quando Cristo disse que ele viria pela espada, tem uma frase assim, ele estava, na verdade, exatamente querendo dizer isso aí. Que esses momentos, como cada um está em um momento evolutivo, e principalmente de sensibilidade por causa de toda a carga de experimentação na qual cada consciência passou, cada um sente diferente. E é sempre interessante pensar que quando a gente casa com alguém e tal, geralmente, ou quase sempre, os dois, o casal, eles olham para o mesmo objetivo, independente de qual seja. Mesmo que seja unicamente ficar junto e ter uma família. E conforme vai passando, as pessoas vão se desenvolvendo e vão tendo características novas e acabam tendo metas diferentes. Só que isso não quer dizer que por terem metas diferentes ou sentidos diferentes, que isso possa ser exatamente um problema. Tem que ser encarado como uma oportunidade. Por quê? A primeira coisa, é muito fácil você seguir um caminho espiritualista se, por exemplo, todo mundo na sua família siga esse caminho. Ou se a sua mulher também siga esse caminho. Quando existem essas diferenças, e principalmente existe um vínculo kármico entre a pessoa que geralmente a gente casa e tem um relacionamento muito forte. E isso precisa ser respeitado até como uma oportunidade para a própria pessoa conhecer mais esse caminho espiritualista, né? Essa forma espiritualista de ser. Só que o importante é o seguinte, encare isso como uma oportunidade de crescer dentre a dificuldade de ter alguém dentro de casa que não tenha essa mesma visão. Mas para você colocar isso como uma oportunidade para ela também, você precisa dar o exemplo, certo? O que muitas vezes acontece é a pessoa começa a ficar espiritualizada, tal, ela fica chata e muitas vezes não leva. Acho que tem razão. Fica chata, né? Quando algo empolga muito a gente acaba ficando meio chato. Mas o principal dê o exemplo. Mostre que para ela esse caminho de espiritualizar-se vai te tornar uma pessoa mais pacífica, mais calma, mais lúcida. E isso vai gradativamente trazendo a pessoa para o seu lado, certo? Então não encare isso como um problema, mas sim como uma oportunidade de você colocar essa sua nova forma de ver a vida. E também uma oportunidade para ela de estar junto com alguém que tem já essa sensibilidade, para você trazer ela e plantar uma semente, né? Querendo ou não, a pessoa ela sempre analisa. O problema é assim, quando a gente tem um relacionamento muito próximo, como um casamento, algo assim, a pessoa sabe quando a gente mente ou quando a gente está sendo falso. Então, quando a gente fala aqui de dar o exemplo, é dar o exemplo ali também. Então, quando ela estiver brava, a tua conduta espiritualizada vai te trazer uma calma. E isso vai passar a ser notado.
principalmente porque todo mundo quer ser feliz. E estar enraivecido ou ter essa fragilidade torna a pessoa infeliz ou a vida mais complicada. Se ela perceber que a espiritualidade está te fazendo uma pessoa melhor, mais tranquila e mais feliz, certamente isso vai influenciar. Então encare isto como uma oportunidade para você crescer dentro dessa dificuldade, né, de manter a sua linha espiritualizada, e também uma oportunidade para trazer uma pessoa, um espírito, porque pensa assim, ela não é só mulher, ela é um ser espiritual que está caminhando nesse momento junto, mas que tem toda uma trajetória, todo um resgate kármico, muitas vezes, né, junto com o seu, e que você também é uma oportunidade de você ajudar ela a trazer esse tipo de nova abordagem. Mas se, sei lá, sempre insista, né? Mas não seja também totalmente teimoso. Chega uma hora que realmente essa diferença rompe o relacionamento, aí tenta olhar isso com bastante lucidez, com bastante carinho. E tem hora que realmente não dá, né? Mas até chegar nesse ponto, é válido todas as abordagens possíveis. Mas se não tiver jeito, depois de muito tentar, aí cada um segue o seu caminho da melhor forma possível e vai procurando, porque o relacionamento ele não é uma chave de cadeia assim. Você não está preso à pessoa. Vocês estão juntos numa trajetória que passa por quantas pessoas e quantos casais, né? De fato, assim, dá o exemplo, mostra o seu caminho. Se a pessoa gostar, leva ela junto. Se a pessoa não gostar, respeita e toca a vida de casado e toca a vida espiritual. Do mesmo jeito que você assume um compromisso com a espiritualidade, nesse caso, espiritual, de caridade e tudo, você assume um compromisso com a sua família. Você não pode deixar nenhum dos lados de lado, você não pode esquecer de nenhum dos lados. Então dá a devida atenção para sua família, jamais esquecendo da caridade. Dá a devida atenção à caridade, jamais esquecendo da sua família. Tentar fazer os dois caminharem lado a lado. Eu imagino que seja sempre, essa a chave da... É sempre o caminho do meio. Exatamente. Tudo que é meio radical acaba trazendo mais problema do que... Exatamente. Do que solução e tende a ficar instável, né? Se você, por exemplo, tem uma postura totalmente espiritualizada de uma hora para outra, primeiro que você vai estar diferente do que você era quando casou. Sim. Então a pessoa lá vai assustar, porque não conhecia talvez esse seu lado tão intenso. E se você for um pouco radical, ou até muito radical, é difícil você manter-se nessa pegada, você cansa também. Aí convenhamos que é muito fácil, assim, eu quero ser só caridade agora, só larga mão de tudo, larga a família, larga tudo, é muito fácil. Você tem que saber fazer a caridade, mas também mantendo os problemas pessoais. É muito fácil você abrir mão de tudo. Sim, relativamente. Então, é muito fácil, não sei por quanto tempo. A grande questão é manter. De começo, assim, de princípio, você fala, tem que ser caridade, então abre mão de tudo, vai ser só na caridade. Não é assim ainda. Pelo menos a partir do momento que você assume um compromisso com a sua família, você assume um compromisso do matrimônio, tudo não é assim. Mas então, olha que legal. Se você fizer isso que você está falando, não seria caridade com a família. Exatamente. Seria exatamente. Né? Então, peraí, que caridade que você quer exatamente? Então, é sempre o caminho do meio. Muito bom. Mas o foco o legal é o seguinte. Por exemplo, a partir do momento que você olha a sua esposa com mais lucidez, você percebe que ela vai estar no limite do que consegue resolver, do que consegue sentir, do que consegue fazer. Isso já vai te dar uma tranquilidade. Analisa a sua esposa como um irmãozinho espiritual que está momentaneamente na mesma caminhada, mas que tem um histórico gigantesco assim, de evolução, muitas vezes só se encontrando em alguns pontos com você. Sim. E ela está se desenvolvendo e fazendo o que consegue. Isso vai te trazer uma paz para você continuar o relacionamento e com certeza esse tipo de abordagem vai tranquilizar. Uma outra coisa importante esse tipo de irritabilidade pode ser interferência espiritual. É sempre importante cuidar do lar com o evangelho no lar, no caso de uma prática espírita, ou de outras práticas de oração para trazer uma sintonia maior e sempre o concurso dos bons espíritos dentro de casa, para dar uma tranquilizada. E também vale a pena você pedir auxílio para os bons espíritos, por exemplo, para o seu mentor espiritual. Pedir esclarecimento para sua esposa quando, por exemplo, ela está fora do corpo.
Esse tipo de ideia, ao longo do tempo, vai fazendo germinar essas sementes. Só que assim, não é da hora para outra. Uhum. Essas questões que estão muito agregadas ao que é o espírito demoram. Então, algumas questões de 1 ou 2 anos, mas faz diferença e a pessoa muda. Então, o principal é dar o exemplo. É a atitude mais lúcida que você pode ter. E aí? Imagino eu. Julião, pacato? Beleza, próxima. Next. Next one. Próxima. Se um espírito passa por diversas encarnações, existe um número limitado de espíritos? E eu, particularmente, seguindo um raciocínio lógico, eu acho que não, já que parte da premissa de que Deus está sempre criando, eu parto do princípio de que também não é limitado. Tipo, você tem X espíritos para cada planeta. Não acho que seja assim. Então, se você pensar que os espíritos, Deus, segundo o Espiritismo, não teve início nem terá fim. Mas nós tivemos um início. Então, se Deus, segundo a doutrina, sempre criou e não teve início, então existe um número ilimitado de espíritos. Sim. Só que essas questões acabam confundindo a cabeça. Fogem da nossa percepção, do nosso... O que a gente tem mais ou menos de contexto assim é que vinculados com a Terra existe 7 vezes mais espíritos desencarnados do que os encarnados. Mais de 30 bilhões, né? Sim, é só uma ideia de escala, né? Porque não se faz necessário também o dado exatamente correto. Você tem 30 bilhões e 250 mil e 709 pessoas, espíritos. Então não precisa muito. Mas existe muito mais espíritos vinculados com a Terra, desencarnados, sim, não, tirando os outros planetas, porque todos os planetas são habitados até o Sol, por espíritos. que não é planeta, mas também é populado. Até as estrelas, né? Até o Sol, ele é habitado, só que por espíritos de alta hierarquia. Todas essas informações foram trazidas e está na literatura, né, espírita. Então, eu acredito que não... É estranho falar que seja limitado, né? Porque daí acaba caindo no conceito de infinito, aí fica muito complicado. Mas tem dentro da nossa capacidade intelectual, a gente quer sempre achar o número exato, a gente quer explicar o infinito. É o limite, ó. O espírito é o limite, como é que é? Fala aí, Pacato, a derivada integral. Vai, 10 elevado a 99. No limite tende ao infinito. Tem muito e com certeza não vai acabar tão cedo. Agora, os propósitos disso, por que Deus cria, por que tem, aí fica tão complexo que... Aí só Deus sabe. Mas também é válido notar que se tem mais desencarnados do que encarnados, a interferência deles na gente é muito óbvia. Legal, bacana. Então, tipo, da mesma forma que a gente tem... É fácil falar que só tem espíritos negativos, assim, tipo, mais ignorantes falando com a gente, tipo, interferindo na gente, mas também tem muitos espíritos bons. Então, essa proporção tende para os dois lados. Mas a interferência é grande. Exatamente. Os espíritos se acotovelam, entre aspas, entre nós. Então tem muito. Quando a gente tem uma intenção de fazer o mal, se agrupa um bando. Fácil. Porém, quando a gente tem intenção de fazer o bem, só um só. Ele já basta. Porque o bem é muito mais soberano do que... Já basta. Do que o mal. O mal tem a limitação. Muito legal. Beleza? Eu não gosto de ver como mal. Eu não acredito em maldade. É que, na verdade, maldade é ignorância. Entra em outro assunto e não... Maldade não acho seria que seja pertinente. A ignorância. Exatamente. Espíritos menos informados, informados não, menos... Talvez não tem esse sentimento ainda, no momento diferente. Menos sensíveis. Eu acho que seria interessante. Um momento diferente. Porque se o espírito tem a sensibilidade, a empatia, ele não faz mais. Sim. Não consegue mais fazer. Isso aqui já estava selecionado assim. Não, tudo faz, porque ele... Muito bom. Legal. O claquete não vai funcionar, a gente faz o claquete agora. Mas ó. Puta, sério, mano? Voltou. Caraca. A gente testa. Beleza? Fim do FAQ. Fechou. Um abraço. Mandem dúvidas no faclucidez@gmail.com e vamos responder com o maior carinho fofo para vocês. Mandem perguntas, muitas perguntas. Críticas. Lucidez, um modo feliz de viver. Nossa. Novo slogan. Eu errei. Julião, quer dar tchau, Julião? Quer mandar um beijo molhado? Pacato. Ui.
Mas é porque o microfone não pegou. Nada da Que girafinha? isso? Isso é uma engasgada, molhada. Beleza, até o próximo. Beijos Beijo. na bunda.